Comparar-se aos outros parece inofensivo, mas é exatamente isso que mantém você abaixo. Enquanto você olha para fora, alguém controla o seu dentro. A pergunta é simples: quem você se tornou ao medir a própria vida pela régua dos outros? E preste atenção. No final deste vídeo você vai entender por que a comparação não é fraqueza visível, é submissão silenciosa. Se isso já incomodou você alguma vez, registre esse incômodo. Ele é o sinal. A comparação nunca chega fazendo barulho. Ela não grita. Ela sussurra. Ela aparece quando você rola a tela, quando observa alguém mais à frente, quando sente aquela pressão invisível dizendo que você está atrasado. E aqui está o ponto que quase ninguém aceita. Quem se compara, entrega o controle. No estoicismo, controle é tudo. E tudo o que está fora do seu controle não merece o seu centro. Quando você se compara, você desloca o foco. Sai da própria trajetória e passa a viver como espectador da corrida alheia. A mente começa a operar em déficit. Sempre falta algo. Sempre há alguém melhor. Sempre existe um atraso imaginário. Isso não cria crescimento. Cria ansiedade silenciosa. E ansiedade corrói presença. O estoico não vive em corrida. Ele vive em direção. Existe algo ainda mais perigoso. A comparação não apenas diminui você. Ela molda suas decisões. Quando você compara, começa a agir para impressionar. Escolhe caminhos não pela coerência interna, mas pela validação externa. Você deixa de perguntar, isso é correto? E passa a perguntar, isso parece suficiente? Esse é o momento em que o homem se perde de si mesmo. E a armadilha moderna aprofunda isso. As redes não mostram processos, mostram recortes, mas o cérebro reage como se fosse realidade completa. Resultado: você se cobra por uma vida que não viu e se pune por um atraso que talvez nem exista. O estoico não compete com sombras. Ele constrói em silêncio. Agora preste atenção neste ponto, porque ele muda tudo. A comparação só funciona quando você não tem critérios internos claros. Quem sabe o que quer não se distrai. Quem conhece seus valores não se apressa. Quem domina a si mesmo não inveja. Quando você estabelece princípios internos, a comparação perde força, porque você não mede sucesso por aplauso, mede por alinhamento. Pergunte-se agora em silêncio: o que exatamente define progresso para você? Se você não responde com clareza, qualquer comparação vai te sequestrar. E aqui entra um nível ainda mais profundo dessa armadilha, um que quase ninguém percebe. A comparação não rouba apenas sua paz. Ela redefine silenciosamente o que você considera possível. Ao se expor constantemente ao desempenho alheio, sua mente começa a aceitar limites que não são seus. Você passa a acreditar que aquele é o teto, que aquele ritmo é o normal, que aquele resultado é o padrão. E isso é perigoso, porque excelência nunca foi sobre seguir padrões externos, foi sobre cumprir bem o próprio papel. Quando você se compara, abandona a própria função. E um homem fora do próprio papel vive inquieto, desalinhado, insatisfeito, sem saber por quê. Observe como isso aparece no dia a dia. Você começa algo com energia, mas ao ver alguém mais avançado, perde o impulso. Não porque não consegue continuar, mas porque decidiu internamente que já perdeu. Esse é o golpe silencioso. A comparação não te impede diretamente. Ela te convence a desistir antes. E desistência interna não faz barulho. Ela apenas paralisa. O homem estoico entende algo simples. O único comparativo legítimo é com quem você foi ontem. Mais controle, mais clareza, menos reatividade. Se isso está acontecendo, você está avançando, mesmo que ninguém veja. Existe também outro efeito colateral da comparação que poucos admitem. Ela cria ressentimento. Você começa admirando, depois se compara, depois se sente inferior e, por fim, despreza. Não porque o outro fez algo errado, mas porque sua mente não sustentou a diferença. O estoico corta isso na raiz. Ele observa sem se curvar. Aprende sem se diminuir. Segue sem pressa. Isso é maturidade emocional. E maturidade impõe respeito mesmo em silêncio.
Aqui entra uma postura simples e desconfortável. Indiferença estratégica. Não é desprezo, não é arrogância. É foco. Indiferença ao que não constrói. Silêncio diante do que não importa. Presença total no que está sob seu domínio. Quando surgir a vontade de se comparar, não lute. Observe. Pergunte: isso está sob meu controle? Se não estiver, solte. E então faça algo que poucos fazem. Mude imediatamente para a execução. Qualquer ação pequena, qualquer avanço concreto. A comparação vive no abstrato. A execução vive no real. A ação dissolve ruído mental. Não pense. Faça. E aqui está o detalhe que separa quem apenas entende de quem realmente muda. A comparação só domina quando você está disperso, quando sua atenção está fragmentada, quando sua rotina não tem disciplina. Um homem comprometido com o próprio dever não tem espaço mental para se comparar. Ele acorda sabendo o que precisa ser feito e faz. Isso é estoicismo vivo. Quando a mente não tem direção, ela busca referência externa. E referência externa quase sempre vira comparação. Por isso, clareza diária é defesa. Uma tarefa essencial, um compromisso silencioso. Nada grandioso, nada visível. A comparação sempre puxa você para um lugar onde não está. O estoico permanece onde está e age a partir daí. E perceba outro efeito sutil. Quanto mais você se compara, mais adia decisões difíceis. Você espera estar pronto, mais confiante, mais no nível certo. Esse nível nunca chega. A comparação cria a ilusão de preparo. A ação cria o preparo real. O homem forte age imperfeito. O fraco espera perfeito. E perfeição é só uma desculpa elegante para não agir. Por isso, adote uma postura silenciosa. Haja antes da confiança. Execute antes da segurança. Decida antes da certeza. A segurança vem depois. Sempre depois. Quando você vive assim, a comparação perde importância, porque você está ocupado demais construindo. Agora, a regra prática, simples, aplicável hoje. Sempre que surgir comparação, faça uma única pergunta interna. Isso melhora meu caráter ou apenas alimenta meu ego? Se for ego, descarte. Se for caráter, ajuste. Não discuta com a mente. Decida. Essa pergunta devolve o controle imediatamente. Corta a ansiedade. Reposiciona você. Talvez você pense, mas e a ambição? Estoicismo não elimina a ambição. Ele elimina a dependência. Você pode querer crescer sem se diminuir. Pode evoluir sem se comparar. Pode admirar sem se submeter. A diferença está na origem do impulso. Comparação nasce da escassez. Propósito nasce da clareza. Um homem que vive pela própria régua não acelera por pressão externa. Ele sustenta o passo. E consistência supera a pressa. Sempre. Vou falar algo direto. Houve um tempo em que eu também medi meu valor pelo avanço dos outros. E quanto mais comparava, menos presente eu ficava. Produzia ruído, pouca direção. Quando parei, algo mudou. Não fiquei mais rápido, fiquei mais estável. E estabilidade constrói resultado. Agora, retomando ao início, comparação não é motivação. É controle externo disfarçado. Ela mantém você olhando para fora, enquanto o verdadeiro trabalho acontece dentro. Quando você entende isso, o ciclo se fecha. Você não precisa estar acima de ninguém. Precisa estar inteiro. Enquanto o próximo vídeo aparece na tela, continue avançando no estudo do estoicismo, não como discurso, mas como disciplina diária. Se você ficou até o fim, comente domínio, ou apenas decida, em silêncio, abandonar uma comparação hoje. Isso já é força.